Muito bem, galera do YouTube, vamos começar aqui mais um vídeo, mais uma mudança de cenário, cada vez em um ambiente novo, mas o importante é a gente trazer de forma regular o conteúdo para vocês, por isso eu peço, quem puder, deixa o like no canal, curtir, segue, manda um comentário, sugestão, crítica, estou aberto, estou lendo tudo. A ideia é enriquecer o conhecimento de todos nós e trocarmos aqui experiências, tá? Eu movendo a minha banca, vendo algumas coisas do que eu acho, apresentando alguns cenários para vocês. E a ideia de fazer esse vídeo hoje, focado no domingo, justamente é para falar de algo muito importante para vocês. Regulamento da Nations League. É uma salada. É um saladaço, maionese. Você coloca assim, plaque, 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 tomate, alface, atum, ovo, faz assim, ó, come, é um regulamento lá da Nations, que chega no momento, quarta rodada, quinta rodada, sexta rodada se aproxima daquele must win, então já começa a ficar um cenário ainda mais over, tá? Um cenário mais interessante, então eu vou tentar abrir a cabeça de vocês para o seguinte, domingo. O domingo não temos jogos da Nations A, então ele pula aqui, ó, da Espanha, do dia 12 para a Alemanha, dia 14, tá? Que é segunda-feira. Mas Nations B está aqui recheada de jogos no domingo e nós vamos usar o regulamento da Nations B, que é igual de todas as fases da Nations. São 4 divisões da Nations. A Nations segunda divisão apresenta neste momento esta classificação, tá? E nós vamos começar a olhar para os jogos. Então, eu já vou trazer para vocês a ideia aqui, por exemplo, Cazaquistão e Eslovênia para mim está um pouquinho mal precificado no que diz respeito a cenário over. Tá? Eu acho que essa odd quase 1,40 de um over 1,5, ela reflete muito o que é o comportamento do Cazaquistão dentro de casa, um time under, mas ela não olha muito para o regulamento. Então esse é o momento de aproveitar algumas brechas. E o porquê que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Tá? Pois bem, então, dentro desse processo aqui, o que, que tem acontecido e por que, que eu encaro isso um desajuste? Vamos, eu estou aqui com o regulamento, tá? No site da UEFA e estou tentando simplificar para vocês. A análise aqui é a seguinte: o primeiro e o segundo colocado da primeira divisão, eles duelam pelo título da Nations, tá? Para as quartas de final. Então aqui no caso passaria por Portugal e Polônia, Itália e França, Alemanha e Holanda, Dinamarca e Espanha para as quartas de final para duelar pelo título da Nations, tá? Agora vem a mudanças do regulamento. O terceiro colocado, Escócia, Bélgica, o terceiro colocado enfrenta o segundo colocado da Nations B, tá? Para ver quem será rebaixado, tá? Então, o que, que acontece? Vou trazer para a realidade de momento. Pum! Bélgica está na terceira posição. Eu sorteei aqui, ó. Vai ter um sorteio em dezembro. Pum! Sorteei Bélgica contra o segundo colocado aqui, República Tcheca. Tá? Então, a Bélgica e a República Tcheca vão jogar ida e volta. Ida e volta. E o ganhador fica na Nations A. Então, se a República Tcheca ganhar da Bélgica, ela vem para a Nations A, tá? Aqui, e a Bélgica é rebaixada. Tá ok? Conseguindo entender? Então, e o mesmo vale da B para C e da C para D, tá? Não, da B para C, perdão. A D já tem um número de seleções diferentes. Então, insisto, Itália, vaga para as quartas de final. França, do grupo 2, vaga para as quartas de final. Bélgica, repescagem para não ser rebaixada contra o segundo da divisão anterior. E Israel, rebaixada. Quarta posição, rebaixa direto. Tá? E agora vem o porquê que isso é importante. Pelo seguinte, na Nations B, nesse momento, temos Geórgia, primeira divisão, classificando-se. República Tcheca indo para o playoff contra o terceiro colocado, no caso, eu simulei a Bélgica. Tá? Ucrânia na zona morta e Albânia rebaixada para a terceira divisão da Nations. Dito isso, meus amigos, eu encontro aqui o que eu acredito que seja um desajuste focado em histórico das seleções e não a realidade da tabela.
tá? Que é esse over 1,5 do Cazaquistão contra a Eslovênia. O Cazaquistão dentro de casa é um time under. É um time chato, é um time que se defende, foi 0-0 contra a Noruega, é o único ponto que tem, tá? E a Noruega amassou. É um time muito ruim. Só que agora o Cazaquistão tá assim, opa, tô sendo rebaixado, tá? E aí ele vai encarar a Eslovênia. E a Eslovênia fala assim, opa, eu tô na zona morta. Eu tô na zona morta, nada vai acontecer comigo, eu vou continuar na segunda divisão. Eu tenho a chance de ser o segundo lugar do meu grupo e tentar uma vaga para a primeira divisão, ou eu tenho a chance de ser o primeiro colocado do meu grupo, macetar todo mundo e ir direto para a primeira divisão. Então, esse jogo torna-se mais over. Acredito eu que isso aqui poderia estar no máximo a 1,30. É um over de 1,25, 1,5 padrão. 1,5 padrão, 1,25, 1,30, 1,40. Falei, pô, legal, cara. Para um jogo que as duas. A vitória interessa para as duas seleções, tá? Por questão de tabela. É, o, o Grécia e Inglaterra, tá? É, Grécia e Irlanda. Tem o cenário da Irlanda na segunda, na terceira colocação aqui na zona morta, falando eu quero ganhar da Grécia, tá? Quero tentar ir para o playoff aqui onde estaria ainda a Inglaterra. Meu Deus do céu, a Inglaterra tá horrível. Ou pelo menos fugir do rebaixamento e tal, não sei o quê. E também é um over 1,5 alto, tá? Também tem um over 1,5 de 1,50. Então, são dois jogos que eu vou falar para vocês ficarem de olho na live, tá? O da Irlanda e o da Grécia eu vou movimentar, tá? Eu vou movimentar com comunidade. Eu posso tentar pegar o 1,75, né, gente? Para dar o odd mínima de 1,61, 1,70, tá? É um movimento que eu faço de banca a odd 1,61 mínimo muitas vezes. E o Eslovênia contra o Cazaquistão, eu acho que eu vou trazer junto com o over 1,5 do Áustria e Noruega, tá? Áustria e Noruega é um jogo bastante over, perdão, tá? Pelo que essas duas seleções fazem, pelo que elas têm produzido, tá? E também por um confronto recente delas aqui, Noruega e Áustria 2-1, ambos marcam. Haaland, Sabitzer, tá? Então, vamos ver quem joga pelo empate, é a Noruega, né? É a Noruega jogando pelo empate, a Áustria precisa vencer. Talvez seja o over 1,5, precisa estar acima de 1,25, né? 1,28. Talvez seja o over 1,5 para vocês ficarem olhar meia unidade, porque eu usei dois jogos. É um pouco esse cenário que eu quero trazer para vocês. Inglaterra vai para ganhar da Finlândia, tá? A Inglaterra pode, por exemplo, ficar na segunda posição aqui do grupo, como está hoje, porque a Grécia perfeitamente pode ser campeã do grupo aqui e conquistar o acesso. A Inglaterra na segunda posição vai para a repescagem, pode pegar uma Bélgica, tá? Pode pegar times fortes aí na repescagem e continuar na segunda divisão. Quem está aqui na terceira? Bélgica, Polônia, Hungria, Sérvia. E pelo contexto, né? A Inglaterra, pelo amor de Deus, passou uma vergonha. Esse jogo aqui vai ter que ser over da Inglaterra. Vai ter que ser o over 1,5 com DC. Tá? Sempre insistindo que o over 1,5 com DC hoje tem que passar de 1,30, 1,29, não. Porque aí eu pego o over 1,5 sozinho, né? Por razões óbvias. Mas eu acho que a Inglaterra ganha sim. Eu acho que o Kane ao gol, se tiver 1,50 é sempre bom. 1,75 para marcar um momento, qualquer momento. Não vai estar, obviamente, né? Inglaterra, Harry Kane, que se machucou e não jogou contra a Grécia, pode retornar no jogo da Inglaterra em Helsinki. Ok? Muda consideravelmente o Bellingham ficar ali de falso 9 morto. Consideravelmente a presença do Harry Kane. Saka não deve jogar. Machucado. Importância de sair na frente. O Carlos aí falando.
Pode ser a vez do Mark Gay, Key Walker, o Grealish. Muitas mudanças, né, para um time que precisa vencer. Fora o Saka e o Jones, time provável: Pickford, Walker, Gay, Stones, Lewis, Gomes, Rice, Palmer, Grealish, Gordon e Kane. Contra uma Finlândia que precisa vencer ou vencer. Tá? A Finlândia não tem nenhum ponto em 3 jogos, perdeu os 3, é um time muito ruim. Precisa vencer ou vencer. A Inglaterra já não pode mais passar essa vergonha, né, meus amigos? Eu estava tentando chute a gol do Kane com o ML da Inglaterra, não consegui odd. Tá? Eu usei o over da Inglaterra, mas eu não acho ruim um menos 1,25, tá? Eu não acho ruim um menos 1,25. Meia unidade. A resposta da Inglaterra precisa ser no campo contra o pior time do grupo. Mesmo em Helsinki deve ser um jogo fácil. Tá? Grécia e Irlanda eu usei o mercado de gols, o mesmo sugiro para Áustria e Noruega. Finlândia e Inglaterra, insisto, pode parecer loucura de minha parte, mas eu acho que a Inglaterra vai vencer com facilidade. Talvez pagando antecipado, sim. Cazaquistão e Eslovênia, alertei vocês sobre o mercado de gols. E aí vocês podem também usar o gol do Sesco, podem usar gol HT, algumas coisas que dá para fazer. Tá? Nation C tem a mesma base de regulamento. Bulgária jogando contra o Luxemburgo. Deixa eu dar uma olhada como está a classificação da Nation C. Aqui. Mesma base de regulamento. Suécia pula para a primeira divisão, para a segunda divisão no caso, né? E a Eslováquia, por exemplo, o segundo colocado, pegaria um playoff aqui contra a Islândia, vai. Por exemplo. Ok? E o último colocado é tchau. O terceiro está na zona morta. O último colocado vem para a Liga D aqui, ó. Então, na Nation C, a Nation C ainda tem jogos desiguais, tá? Isso que não descarta a Nation C não, porque a Suécia, por exemplo, é muito mais time que a Estônia. Mas é muito mais. A Suécia está num problema de percurso aí que parou na Nation C. Mas o John Dawn Thompson assumiu lá, o time está muito mais over, muito mais ofensivo, está ganhando de todo mundo nessa Nation C com facilidade, já goleou, né, a Estônia. Eu lembro de estar no gol do Jokeres nesse jogo aí contra a Estônia e ele fez 3-0, mas foi 3-0 no HT. HT 3-0, FT 3-0. 3-0 no HT. Então, assim, já a gente chega lá, né? O jogo de mais à frente. A ideia que eu tinha aqui do meu conteúdo era para mostrar para vocês que provavelmente estaremos em uma zona over da Nations, meus amigos. Vocês que gostam de over, preparem-se. A pupi vai começar. A Croácia empatou, hein? É isso, meus amores. Série B, eu não tô me metendo, né? Eu acho que a Série B tá entrando num cenário over de rodadas finais. Fiquem ligados. A Série B tem uma precificação muito under. Eu digo isso muito pelos resultados e porque tá se criando aquele must-win de fase final de tabela, né? Então, o Sport Novo Horizontino foi 3-1, 2-2 Havaí contra o América Mineiro. Olho, tá? Já, por enquanto eu não estou me movendo aqui não. Beleza? Deixa o like no canal, me segue. Muito obrigado. Os vídeos do começo da semana serão mais ricos porque tem muito jogo. Segunda tem muito jogo da Nations A, terça tem eliminatórias, quarta tem Brasileirão. Hoje foi só para trazer vocês a ideia de regulamento. Beleza? Muito obrigado a todos. A gente volta já já. Amanhã.